Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que tá, né? É uma alegria a gente retornar até o Ramatiz. Pelo menos uma vez por ano eu consigo acertar a minha agenda com a agenda da casa, sempre aceitando os convites, né, quando a gente pode. E, como eu disse, é uma felicidade a gente se reunir aqui hoje, uma segunda-feira, para a gente trocar um pouquinho de informações, falar um pouquinho de evangelho, para começar a semana aí, né? Que a gente tenha uma excelente semana, baseando as nossas vidas sempre nas mensagens de Jesus. Vamos lá. Eu gostaria que todos, que a gente ficasse pelo menos uns 15 segundos, 20 segundos em silêncio, para a gente tentar se acalmar, desconectar um pouquinho das redes sociais, dos problemas que ficaram lá do lado de fora ou nas nossas casas, né? Para que a espiritualidade amiga, né, para que os benfeitores dessa casa, que são muitos, possam nos conectar diante das nossas limitações, das nossas imperfeições, que talvez eu tenha vindo aqui hoje buscar algum tipo de mensagem, de orientação, pedindo sempre a ajuda de Jesus quando a gente está tomando nossas decisões, né? Então que a gente se acalme um pouco, asserene aí os ânimos, para que sim a espiritualidade amiga possa ter esse contato conosco, né? Porque se a gente não se desconecta, fica bem difícil. Então, que seja feita então a vontade. Nosso tema de hoje são chegados os tempos. A gente escuta muito falar sobre o fim do mundo, o fim dos dias, né? As outras religiões levam isso muito a sério, como se a salvação fosse vendida ou trocada, né? Como se fosse possível barganhar, né, com Deus esse tipo de comportamento. E o Espiritismo, né, à luz da doutrina espírita, já nos diz que sim, são chegados os tempos, mas que tempos são esses? No livro A Gênese, no último livro, né, trazido por Kardec, quase que ele não consegue terminar, esse último capítulo tem esse título, São Chegados os Tempos. É um capítulo muito longo, mas vale muito a pena dar uma lida. O que é a mensagem central desse capítulo? É que são chegados os tempos em que a gente já está num nível de inteligência, de intelectualidade muito grande. Basta a gente voltar aí 20, 30 anos atrás a quais os exames, se a gente levar para o lado da saúde, quais os exames que eram possíveis ser feitos há 20, 30 anos atrás, quais os exames que podem ser feitos hoje. Né? A espiritualidade sempre liberando, né? Nos dando a oportunidade de conhecer cada vez mais sobre o corpo humano. Então, quem é aqui da minha idade ou um pouquinho mais velho vai lembrar de uma frase. Olha, você ficou sabendo que fulano morreu? Fiquei. Morreu de quê? De repente. O que era o de repente? O de repente era diabetes, o de repente era uma hipertensão, uma cardiopatia que às vezes se resolveria hoje de forma, às vezes até sem invasão. Então, nesses 20, 30 anos, né, e se pegar para trás então, né, é absurdamente a evolução, se você voltar 100 anos, mas num prazo muito curto aí de 2, 3 décadas, a gente já está evoluindo cada vez mais. Na tecnologia, então, hoje você conversa do lado do seu celular, nossa, mas que vontade de comer um bolo de chocolate. Aí passa um pouquinho, chega um e-mail para você. Vendo bolos de chocolate por R$ 9,99 e entrego aonde você quiser. Então a inteligência artificial, ela vai estar assim, cada vez mais próximas da gente. E também, né, para quem é disposto ao mal, também será usada para o mal, né? Teremos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente recebe, porque isso vai estar muito presente na nossa vida. Então,
não temos dúvida de que o mundo sim chegou num nível de evolução muito grande. Mas o que é então que esse capítulo fala? Que a gente ainda não amadureceu sentimentos. Isso é muito fácil da gente notar. Se a gente se desapegar um pouquinho do nosso orgulho, a gente consegue, ao nosso redor mesmo, no nosso círculo de amizades, no nosso círculo familiar, a gente consegue encontrar muita coisa que não deveria ter sido feita como foi. Então, como diz o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem, talvez a maior mensagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a humildade, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Um é defeito, a outra é virtude. Se você for lá nessa mensagem, que é uma mensagem grande também, tem lá uma menção de Lacordaire, onde ele fala que somos pobres em sentimentos. Somos pobres em sentimentos. E isso é muito marcante se a gente imaginar que estamos num planeta ainda muito primitivo. Não somos ainda primitivos no ponto de vista da classificação. Quem lembra lá no capítulo 3, nós temos 5 classificações. Mundos primitivos e mundos celestes, né? Até mundos celestes, né? E o planeta Terra, ele é a segunda classificação. Note que nós estamos ainda longe da perfeição. Nos mundos de provas e expiações, a classificação é uma classificação pesada. A gente lê, mas às vezes não dá moral. É uma classificação onde predomínio do mal. E esse mal não é só um mal lá da guerra entre palestinos e judeus ou da Ucrânia com a Rússia. É o mal que habita todos os espíritos, todos nós. É claro que eu acredito que todos, a maioria de nós aqui, ou todos, já não mata mais com uma arma, mas mata de raiva. A gente já não mata mais atirando com a facada, com a pedrada, mas a gente ainda sente aquela vontade de pular no pescoço da pessoa. E isso é uma evolução, porque num passado remoto, talvez a gente, para resolver coisas simples, a gente dava uma paulada na cabeça da pessoa, a gente matava a espada, a tiros. E hoje a gente só sente a vontade, mas não tem mais aquele ímpeto, né, de resolver as coisas com violência. Então isso já é um passo de evolução. Mas essa pobreza de sentimentos, ela nos acompanha quando a gente sai pela cidade e vê que muitas coisas poderiam ser mudadas. Ah, mas isso não é obrigação da política? Aí eu lembro de uma história que eles contam de Chico, né? Eu acredito que muitas das histórias que contam de Chico Xavier são aumentadas, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas eu gosto muito dessa história de que perguntaram para ele por que ele ficava levando uma cesta básica para uma pessoa, ou 1 quilo de arroz, ou o que ele tinha no seu bolso, ou coisas simples do dia a dia, se isso não era obrigação da política, do governo, né? E aí ele disse, ô meu filho, se uma casa estiver pegando fogo e você tiver uma mangueira d'água, jogue um pouco d'água até o bombeiro chegar. Então, se a gente ainda não tem condições de ser um estado, de morarmos num estado ou num país onde tudo seja resolvido pela política, nós temos condições de fazer alguma coisa uns pelos outros. E sempre, sempre começando pelos mais próximos, que é o que nos diz o Espiritismo, o que nos diz o Evangelho. Então, quando falamos em pobreza de sentimentos, nós precisamos detectar algumas coisas em nós mesmos que precisariam ser mudadas. Porque eu vou ficar vindo aqui na casa espírita, aqui no Ramatiz, uma vida toda, vou passar uma encarnação, vamos lá, talvez você seja abençoado aí com 90, 100 anos de uma vivência plena, sem depender
de outra pessoa, se você vai ficar vindo 90 anos, até 100 anos na casa espírita e vai voltar o plano espiritual sem trabalhar o seu orgulho, sem trabalhar a sua paciência, sem trabalhar a sua humildade. Não resolve. É como se a gente viesse à casa espírita, recebesse orientações dos espíritos através dos palestrantes imperfeitos que passam por aqui, limitados, dos estudos, como a nossa irmã Denise nos convidou, e a gente sai por aquele portão e esquece tudinho. No primeiro carro que nos fecha, a gente já se acha como se a rua fosse nossa, aquele carro não poderia estar ali. Então, precisamos detectar essas situações, se queremos algum tipo de mudança, porque às vezes a gente só quer vir na casa espírita também, para poder não ficar em casa. Em qualquer lugar do seu círculo de convivência, você vai detectar 3 tipos de pessoas. Na sua família, no seu trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que você for, existem 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa, eu vou dar um exemplo ligado, por exemplo, ao que eu faço, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu gosto de pedalar. Nos finais de semana a gente pedala em estradas de terra, fazendas, lugares distantes. E às vezes você está lá na bicicleta, você mais um amigo, outro amigo. Você vai ver que o exemplo serve para qualquer coisa que você quiser, tá? Esse é só um exemplo. E aí, nesse mês de agosto, né, já há uns 2 meses, quem anda por estradas de terra aqui da região sabe que tem muita poeira. Mas é muita poeira mesmo. O carro passa, fica 10 minutos que você não enxerga nada, parece que tem uma cortina de fumaça. E aí, você está lá com seus amigos pedalando, está vindo um carro. Primeiro tipo de pessoa, aquele carro, e aí você vai procurar onde você vai se encaixar. Aquele carro te vê a 200 metros de distância e ele já pensa assim, vou diminuir a velocidade. Tem carro que para. Acreditem se quiser, para quem vive reclamando, tem carro que para. E aí você passa e dá uma buzinadinha. Então, a poeira baixou. Às vezes, quando a gente chega naquele carro, já não tem nem mais poeira. E o carro continua a sua viagem. Perdeu 1 minuto da vida dele. Segundo tipo de pessoa. Está vindo o carro, os ciclistas estão ali na estrada de terra. E aí ele está lá distraído, pensando nos problemas dele. E a esposa que está do lado, olha o ciclista. E aí ele, nossa, diminui. Para quase em cima. Mas quando ele foi avisado, ele foi tocado e ele fez o movimento de diminuir o carro. E o terceiro tipo de pessoa, espero que não tenha ninguém aqui hoje nesse terceiro tipo de pessoa, vocês já sabem, eu imagino, é aquela pessoa que vê o ciclista, e quando ele vê que o ciclista viu ele, o que ele faz? Acelera. Ele não queria passar a 60, ele passa a 100. Para tampar tudo, joga pedra em todo mundo. Tem muita gente assim. Mas como que eu posso resolver? Na minha casa isso acontece? Acontece. Você tem um problema familiar, uma pessoa em dificuldade, eu duvido que tenha alguém, eu duvido que exista uma família que não tenha um filho que não quer trabalhar, um filho assim, um parente, né, um familiar que não quer trabalhar, um familiar em depressão, uma viúva, um viúvo, uma pessoa em dificuldade financeira. Então, todas as famílias vão ter algum problema. E você tem lá uma pessoa, por exemplo, dificuldade financeira. Sempre tem aquela tia ou aquele familiar, olha, eu já levei algumas coisas lá para fulano, mas a gente precisa comprar um remédio, a gente precisa juntar um dinheiro para pagar o aluguel dele. Não tem essa pessoa? Vocês conhecem gente assim. Tem a segunda pessoa, que é aquele que quando você chama para poder fazer alguma coisa, ele está sempre pronto. Ele só não toma frente. E o terceiro, ele vai dizer, eu ajudar ele? Não.
Final de semana passado eu estava postando no Instagram que estava bebendo, não sei na onde. Eu não vou ajudar. Então, se a gente for dar exemplos, né, em todas as situações aqui, a gente fica até amanhã. Mas o que a gente quer dizer com isso? É que a gente precisa se localizar nesses 3 exemplos para saber se a gente está mais próximo ou mais distante do Evangelho. Isso é uma colocação até que Santo Agostinho nos faz lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, se eu não me engano. 919, que tem a letra A e B, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos qual o meio mais prático, né, de já ser uma boa pessoa, né, nesse mundo, chegar mais rápido do lado de lá, e eles respondem: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, muita gente pensa que é do Sócrates, só que não é. Isso era uma frase que era anterior a Sócrates, que ficava no oráculo de Delfos, onde ficavam os sábios, né, as pessoas que se diziam detentores de informações, né, do além. Depois Santo Agostinho faz o que com essa questão? Ele pega ela e faz um desdobramento do dia dele. Todas as noites, quando eu deito, eu procuro me lembrar se eu não feri alguém, se eu não passei alguém para trás, se eu não deixei alguma coisa mal compreendida, se eu não fiz nenhum tipo de mal para alguém que eu possa reparar, que eu possa pedir perdão. Então, olha só, claro, a gente está falando de Santo Agostinho, que mesmo encarnado, eu acredito que já estava num nível de consciência um pouco acima da maioria dos que estamos no planeta Terra. Então, o que a gente precisa é fazer esse movimento do conhece-te a ti mesmo, porque aí eu vou dizer para mim, eu preciso melhorar a minha paciência. E isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade imensa. E acredito que muitos, né? Eu até acho que na minha... Sumiu? Acho que vai ficar até melhor. Então vamos lá, estava dizendo sobre a paciência. Eu mesmo, eu acredito que na minha última encarnação, eu devo ter, em algum hospital das trevas, né, naquela, como a gente vê lá em Nosso Lar, em alguma região bem baixa, quando algum benfeitor chegou e falou: olha, você vai ter que reencarnar. E eu devo ter dito assim: sério, tá tão bom aqui? Não, mas você precisa reencarnar. É porque do lado de cá, que é lá, a gente aprende o que deve fazer e recorda o que deveria ser feito. Então, mas só vale quando a gente volta para aqui para pôr em prática. Então, por isso que não adianta a gente querer alimentar uma briga ou uma inimizade por muito tempo, porque o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que nos reencontraremos, talvez em situações piores. Então, acabou. E aí eu falei, eu devo ter falado, tá bom, mas eu queria fazer um pedido. E provavelmente os espíritos falaram assim: do lado de cá você só faz pedido se você tiver crédito. Então, eles falaram assim para mim: depende do que você quiser pedir. Se você tiver crédito, não é igual a gente faz com os filhos, com os netos. Me dá um sorvete, me dá mais doce, me dá mais chocolate, me dá mais refrigerante, me dá mais um tênis. Eu falo isso baseado no filho que eu tenho em casa, né? Pode pedir à vontade, igual a minha esposa fala. Até porque ele não tem o entendimento de um adulto. Cabe aos pais tomar a decisão do que deve ou não deve ser dado. E aí, do lado de lá não funciona assim.
E ele falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu queria mais um pouquinho de paciência. Eu não aguento mais voltar para o planeta, reencarnar e falir na área da paciência. Como eu disse no início, quando os espíritos dizem que o mal predomina na gente, é porque cada um de nós ainda carrega uma dificuldade a ser superada. A impaciência, a inveja, a traição e por aí vários defeitos que existem. E aí eu peguei e falei, bom, se não tem como, vai assim mesmo, né? E é engraçado que esses dias eu estava na porta de uma escola de inglês dos meus filhos e a gente fica parado lá na porta esperando. Goiânia já, tudo é tão distante já, né? Claro, sem comparação com São Paulo, mas você vai para um negócio de 40 minutos, não dá tempo de você voltar em casa. Eu parei o carro e aí, no lugar certo, tem 3 vagas na porta, tinha um carro na calçada assim, e eu vi que uma pessoa entrou nesse carro, deu uma ré e foi vindo para o rumo do meu carro. E aí ele parou, né? Ficou lá dentro do carro, luz de ré acesa, mais ou menos uns 2 metros. Eu falei, o que será que esse homem quer? Eu vi que tinha um senhor que tinha entrado no carro. E assim, do lado da escola de inglês tem aquele famoso negócio de vender bebida. Aquela porta que vende bebida. E aí, até aí eu não sabia de nada, né? Eu desci do carro, fui lá, falei para ele, ó, o senhor quer ajuda? Porque se o senhor fizer assim com a direção, dá para o senhor sair. Ele assim, eu vou lá, dou sinal. Ele não falou comigo. Mas eu vi que ele estava meio alterado. Aí eu falei, aí eu vi que o dono do negócio estava vindo, da distribuidora, falar com ele, eu peguei, saí e voltei para o meu carro. Quando eu estava chegando no carro, ele deu um grito. Ô rapazinho, mas bem alto, né? Aí eu virei as costas. Pois não? Esse carro é seu? Aí eu falei, é meu. Tira ele daí agora. Desse jeito. E aí, nesses momentos que acontecem o dia todo na nossa vida, principalmente no trânsito, se você chega lá no shopping, se uma pessoa entra no carro e você para do lado, ela passa 15 minutos lá dentro do carro. Parece que tem um negócio assim que a pessoa está vendo que você quer estacionar, ela deveria ter o quê? Sair logo da vaga para deixar outra entrar, mas não, acontece um movimento contrário. Nós ainda somos muito movidos pelo egoísmo. E aí eu peguei e em 5 segundos ou em 5 milésimos de segundo passou um monte de coisa na minha cabeça. Primeiro, movimento. A vontade de responder na mesma moeda, de pular no pescoço. As várias e várias reencarnações que eu já passei querendo voltar, que é esse momento da violência. É tudo aquilo que já existiu dentro da gente. Por isso que eu sempre digo que eu já sei o que eu fui. Você sabe o que você foi? Já, sei. O que? Rei, não sei o que. Não, eu já fui uma pessoa muito impaciente, muito nervosa. E a reencarnação agora me trouxe baixo, sem muita força, sem ser um cara muito fortão. Porque imagina essa energia que eu tenho dentro de um corpo de 1,90 m, com 90 quilos. Eu não sei nem se eu estava vivo. Então a reencarnação vai trabalhando de maneira silenciosa e assertiva. E aí eu pensei assim, não, pular no pescoço dele eu não vou. Aí a gente vem na cabeça da gente, né? As casas espíritas, a federação, os lugares onde você fala, os temas de palestra. Nossa, agora que eu vou pôr em prática a paciência. Porque como que a gente vai aprender paciência, humildade, qualquer tipo de sinônimo de caridade? Como que a gente vai aprender sem exercício? Não tem como. Se a gente quer perder peso, a gente procura um médico, olha lá como que tá as taxas, ele te passa uma dieta, ou te encaminha agora para um endócrino, ou então para uma nutricionista, depois pede para você fazer exercício de acordo com a sua idade. Então, tudo que é da matéria, a gente sempre busca receitas, protocolos, e procura segui-los, pelo menos até a taxa melhorar. Depois a gente esquece e volta como se ela não fosse subir de novo, e cada vez mais pesada. Agora, para algo que é espiritual, para algo que é
para sempre. Por que eu não estou exercitando isso? Por que eu não estou preocupadíssimo com a minha impaciência? Por que eu não estou preocupadíssimo com o meu egoísmo, com a minha inveja? Eu deveria me preocupar muito com isso, porque é só isso que eu vou levar. Silvio Santos morreu sábado? Acho que foi sábado, né? Não leva nada, gente. Do patrimônio, das escrituras, dos carros, dos empregados, das roupas, dos perfumes, dos relógios, das joias. Não leva nada. Mas leva tudo aquilo que for de crédito e de débito. De crédito e de débito. E aí então eu volto para essa existência com essa dificuldade absurda de controlar a paciência. Absurda. Qualquer coisa me deixa irritado. É impressionante. Às vezes as coisas mais simples, coisas que eu não controlo. Eu não controlo o carro que estava na minha frente hoje, 4h30 da tarde, que parou o caminhão, que ele desceu do caminhão, foi lá, patolou o caminhão, para quem não sabe, aqueles pezinhos que tem do lado, ergueu o caminhão, foi lá, puxou uma corrente, puxou a caçamba, trancou o trânsito de uma avenida principal todinha. Eu não controlo isso. Para que eu vou ficar com raiva? Eu já estava até um pouco atrasado, porque foi agora bem no final do dia, que eu ainda tinha outras coisas para fazer. Mas o que eu posso fazer aqui agora para mudar essa situação? Sem me prejudicar e sem prejudicar os outros. Nada. Como muitas coisas nas nossas vidas, a gente só tem que esperar. Esperar sempre com confiança, pedindo a Deus, né, por que através de tudo aquilo que a gente busca de bom, né, porque só vir à casa espírita, escutar as palestras, talvez fazer um evangelho no lar de vez em quando, é muito pouco. É muito pouco. A gente precisa ter essa vontade de melhorar desde que a gente acorda. Eu falei esses dias sobre música numa casa espírita, falando sobre vibrações, sobre lugares. Aí quase que eu apanho lá, que eu falei de uma menina que canta funk. Eu falei, mas não tem condições de a gente chegar aqui 20, 30 minutos antes e tá um funk tocando aqui. Não vai te conectar com ninguém. Então a gente precisa ter bons hábitos, inclusive da nossa música. Eu levanto de manhã, eu boto uma música de igreja evangélica, espírita, né? uma música instrumental, ou uma música bacana, tem tanta música boa, ou uma palestra, né? Eu vivo escutando palestra. Meus meninos reclamam pra caramba. E isso vai te ajudar naquele momento em que você, já levado por várias coisas que você não consegue resolver, doida para explodir, imagina se você explode com uma pessoa que tem uma arma no carro, que também está faltando uma buzinada para dar um tiro em alguém. Isso já aconteceu muito, várias e várias vezes. Acontece o tempo todo. Então, as coisas que a gente não controla, a gente precisa ter paciência. Que essa, sim, é uma das minhas maiores dificuldades. Então, precisamos analisar esses comportamentos. Inclusive, eu poderia anotá-los, escrever. Vai lá na impressora, escreve. Poucos, 20, e prega na casa inteira. Bota no alarme do celular 10 vezes por dia. Tenha paciência, viu? Porque, como eu disse, se a gente começar a estudar esse tipo de comportamento, se a gente começar a se analisar, começar a tentar se comportar melhor, uma hora, você virou uma pessoa boa, de comportamento bom, equilibrado. Foi o que eu falei para minha filha. Eu parei no posto de gasolina para encher o pneu do carro, e eu desci, peguei aquela mangueira do calibrador e atendi uma ligação de telefone. E fiquei com o telefone numa orelha e a mangueira na outra, assim, ó, igual um doido. E aí, quando eu me dei por conta, creio que 2, 3 minutos depois, tinha 2 pessoas esperando.
E eu acho que eles vendo aquela pessoa falando num telefone e com a mangueira na outra, falaram assim, eu não vou chegar nem perto, porque não deve ser uma pessoa normal. E quando eu vi, eu falei, olha, preciso desligar. Nossa, me desculpa. Eu não vi. Segundo tipo de pessoa, né? Aquele, não vi, né? Que eu poderia ser o terceiro, né? Agora eu tô com a mangueira na mão, vou ficar aqui até amanhã. E aí eu peguei, deixa eu te ajudar aqui a calibrar seu pneu, você vai destampando aqui, eu vou colocando. Você quer quanto? 28 libras? 28. O cara foi embora, obrigado. Veio a moça de uma moto, uma bis. Quantas libras você quer? 20. Coloquei para ela, obrigado, moço. Foi embora, tranquila. E eu entrei no carro, minha filha, o que as crianças fazem? Pá, a pergunta. Você conhece aquele povo? Falei, não. Mas por que você encheu o pneu deles? Pergunta boa, né? E aí em 2 segundos, eu pedi ajuda aos espíritos que eu desse uma resposta que servisse de lição para ela. Aí eu peguei e falei para ela, minha filha, um dia eu quero ser bom. E para mim ser bom um dia, eu preciso fazer coisa boa. Porque de tanto fazer coisa boa, um dia você fica bom. De tanto perdoar, um dia você vai esquecer. As ofensas nem chegam até você mais. De tanto ajudar as pessoas, você vira uma referência no seu centro de convivência. E é isso que a gente precisa. Essa, a nossa passagem por aqui, ela é muito pequena para poder fazer coisa ruim. Rapidinho passa mesmo. Mas para fazer coisa boa dá tempo demais. Dá muito tempo. A gente, como eu disse no início, né, principalmente ao redor, né, dos que estão ao nosso redor, né? No meu caso hoje, a minha família, o meu principal foco hoje são meus filhos, né, e a minha esposa. Educar as crianças de hoje diante de tanta tecnologia, diante de tanta coisa bombardeando o tempo todo, oferecendo a dificuldade que é para os pais hoje dizer não, né? A gente, até hoje, né, um tem 12, a outra vai fazer 10, eles não têm celular. E é um negócio assim, absurdamente difícil, porque o tempo todo meu amigo tem, só eu que não tenho. Até falei para minha filha esses dias que ela me deu um exemplo, né, que a coleguinha dela, e os filhos assim sempre tentando te arrodear, né? Ela deu um exemplo que a coleguinha dela tinha tirado uma nota muito boa, que a mãe dela provavelmente ia querer dar alguma coisa para ela. E eu já sabia o que ela ia me falar. E eu peguei e falei assim, será, minha filha? Vai. Não, mas tirar nota boa é obrigação de vocês, vocês estudam, escola cara. Não, mas ela só tira nota boa. E o que você acha que a mãe dela vai dar para ela? Acho que a mãe dela vai dar um celular para ela. Aí eu peguei e falei assim para ela, mas deixa eu te falar um negócio. Quando um pai e uma mãe gostam demais do filho e ele quer fazer uma coisa para ela boa, você acha que ele vai dar coisa ruim? Não vai não. Então se ela quer que ela fica muito feliz, ele vai dar uma coisa boa. E celular não é coisa boa. Nem os adultos sabem usar. Que dirá as crianças. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, então a gente note que as coisas que a gente mais precisa e todas as ferramentas estão sempre próximos de nós. A gente não está vindo na casa espírita para poder, será que vai baixar algum espírito lá e eu vou receber alguma comunicação? Não é só para isso, a gente não está vindo só na casa espírita atrás de fenômenos, ou só atrás de uma cura, que eu estou com uma doença, ou com algum problema e depois eu não volto mais. A gente está vindo na casa espírita também para poder receber dos espíritos essas lições de evangelho, para a gente aplicar no nosso dia a dia. É isso que o espiritismo espera de nós, que a gente que sejamos pessoas melhores no nosso raio de convivência. A maioria aqui não é ninguém famoso, ninguém que atinge multidões, mas a gente atinge aquele grupo ali que está ao nosso redor, né, dando algum tipo de exemplo, né, elevando algum tipo de virtude. Então, eu acredito que eu conheci a doutrina espírita já um pouco tarde na minha vida, e ela foi fundamental para esse tipo de entendimento. Hoje tem um monte de coisa que eu não faço,
que eu tenho até a vontade de fazer, mas eu não faço, porque eu sei que vai dar ruim. Eu sei que não vai ser bom para mim. E aos poucos a gente vai ganhando consciência. Aos poucos, coisas banais já não nos atingem mais. Quantas pessoas brigadas por conta de dinheiro? E eu estou falando de pouco dinheiro, tá? Não é de muito, igual o Silvio Santos tinha, não. Quantas pessoas brigadas por causa de pouco dinheiro? Ou por conta de uma pessoa que bebeu demais e falou que não devia. Eu nem gosto de frequentar lugares onde tem pessoas bebendo. Ontem eu estava numa corrida de bicicleta e quando eu cheguei, tinha o pessoal da organização lá e tinha um senhor com uma garrafa de cerveja na mão, reclamando lá, bem nervoso. Olha, tem um ciclista que chegou vomitando, é normal. Um sol de 40 e tantos graus, 5 horas, 6 horas em cima de uma bicicleta, então alguns vomitam mesmo, mas não morre não. E aí ele estava lá insistindo que tinha que ter um médico, que não sei o quê. Eu peguei e falei pro menino assim, depois que ele saiu, olha, você que trabalha direto assim em eventos, não sei o quê, fazer uns bicos, trabalho. Quando você vê uma pessoa alterada com a garrafa de bebida na mão, concorda com ela. Fala que você já está indo atrás da pessoa. Só isso que ela quer ouvir. Daqui 5 segundos ela nem lembra mais do que ela falou. Você só fala para ela assim, eu vou informar o responsável agora. Porque se você ficar tentando explicar um negócio para ela, tentando convencer ele, igual ele estava tentando, que não, que está passando mal, mas que ali não tem médico, você vai para um assunto infindável. A pessoa está bêbada, não tem muito o que conversar com ela. Ok, o senhor tem razão, eu estou indo lá agora. Para quê? 2 sãos batendo boca já ninguém chega em lugar nenhum. Lá na minha casa mesmo eu nunca ganho, nunca. Na hora que eu começo assim que minha esposa acelera, eu estou me recolhendo aqui, você está certo, eu não quero nem saber se eu estou errado. E é assim que a gente vai trabalhando essas reencarnações mais pesadas que já tivemos. Porque está tudo aqui dentro da gente ainda, esperando ser sublimado. E a gente só vai fazer isso mediante muito, mas muito esforço. Não vai ser fácil. Tenta perder 5 quilos sem tomar remédio, viu? E aquelas injeções da moda. Tenta perder 5 quilos para você ver se você consegue, rapidinho. É a coisa mais difícil do mundo. E 10 então? Agora você imagina, se você consegue perder peso, ser bom então. Não vai ser do dia para a noite. Então esse mundo de regeneração que todos falam, que está se aproximando, ele está se aproximando, mas nós é que temos que chegar até ele, com o nosso comportamento. Já tem muita gente boa esparramada pelo planeta. Já temos pessoas já em transição, porque o planeta vai continuar o mesmo, não muda nada. Nós é que temos que elevar os sentimentos, conforme Kardec nos pediu, para que a gente alcance esses novos tempos. Porque senão a gente fica parecendo algumas religiões. Não, eu só vou lá naquele culto, pago determinado valor e a igreja ora para mim e está tudo resolvido. Mas e seu comportamento? Esses dias eu fui procurado, já podemos finalizar, viu pessoal? Esses dias eu fui procurado numa palestra por uma evangélica e ela me procurou no final da palestra, estava com o filho dela e ela queria saber o que fazer porque o menino dela era homossexual e a igreja não aceitava e eles queriam fazer a cura gay no menino. E eu peguei e falei para ela, olha, me perguntou, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, olha, eu não tenho como te dar essa resposta, mas eu falo uma coisa para você, leva o evangelho, aí eu pedi lá para o pessoal da casa, leva o evangelho segundo o Espiritismo, leia ele e tire suas próprias conclusões. Venha mais até a casa espírita e com certeza você vai receber da espiritualidade a resposta que você precisa. Mas que esse caminho lá está totalmente errado, está. Mas o que você vai fazer vai ser dito pelo seu coração. Então, meus irmãos, essa é a luz que o Espiritismo espera, derramar sobre os nossos corações. Para que sejamos, sim, pessoas melhores a cada dia que passa. Então, a gente agradece aí a oportunidade mais uma vez, de vir até a casa. Que tenham todos uma excelente semana, que vocês consigam levar aí um pouquinho da mensagem dos Espíritos, para ser aplicada no seu dia a dia. E sempre errou, começa de novo.
Todos nós somos assim. Uma boa noite e até a próxima.